Seguindo, a decisão de Fachin que livrou Lula acendeu um sinal amarelo entre os que procuram costurar uma candidatura de centro para 2022. A leitura é que, com Lula no jogo, a disputa vai mesmo ser entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro. Há pouco, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi ao Twitter e escreveu o seguinte: os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro. A ruptura da Liga Social Brasileira avança. Mais que nunca, o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país. O apresentador Luciano Huck comentou o seguinte: no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum. Foi o que escreveu Luciano Huck. E aí, Fiuza, será que é isso mesmo? Essa decisão do Supremo, do ministro Luiz Edson Fachin, joga um balde de água fria nessas candidaturas de centro que vinham tentando aparecer nessas últimas semanas, Fiuza? É isso que você espera ou não? Nossa, eles são tão criativos, né? Eu não vou nem comentar, né, essa literatura de Twitter, desses candidatos de plantão. Vou te contar, eu vou me deter no Mandetta. Mandetta, o assunto com você é saúde, parceiro. O assunto com você é o descalabro da política que você trouxe dentro de uma pandemia, usando como palanque o seu espaço que você tinha para liderar o enfrentamento a uma crise sanitária. As diretrizes erradas que você passou, a sua hipocrisia ao dizer que as pessoas tinham que ficar absolutamente isoladas umas das outras e escarnecendo, debochando do povo, das pessoas apavoradas ao se despedir do cargo, se abraçando e se beijando, não estando nem aí. A palavra seria outra, mais chula, né? Mas vocês já entenderam o gerúndio, né? Você estava tananã para o povo, para as medidas que você fingia levar a sério. Você não é sério, Mandetta. Você é um jogador de sinuca no meio da pandemia sem máscara. Você é um arrivista, você é um paraquedista. Você não tem dignidade alguma, né? E agora você está surfando aí numa decisão do STF para bancar o cara de centro. Você só pensa naquilo, né, Mandetta? Você só pensa numa candidatura. Só que o país enfrentou e enfrenta uma crise sanitária da qual você, em determinado momento, foi o principal gestor e jogou fora, jogou pela janela a sua atribuição, né, para fazer demagogia, para fazer política. Você ficou dando uma de ministro de oposição dentro do governo, né, você ficou fingindo que o ensaio clínico de tratamentos precoces era charlatanismo. Isso vai ser cobrado. Todos os que até hoje fingem, né, que não se pode tratar destas hipóteses como coisa séria, e baniram, censuraram, ridicularizaram, estigmatizaram médicos sérios, pesquisadores, tentando salvar a vida das pessoas e formando aí um estudo que vai se consolidar ou não, mas que já tem uma quantidade muito grande de indicações positivas. Você estava aí, Mandetta, nessa arquibancada, fazendo esse papelão, fazendo esse papel irresponsável, como vários outros, como esses governadores estão fazendo, né? Então, Vitor, eu me detive nesse personagem porque ele tipifica, ele resume esta crônica, né? Não tem mudança alguma no balanço das candidaturas de política brasileira. A eleição nem é esse ano, vamos lembrar, né? Existe um governo com seus acertos e seus defeitos, com uma equipe procurando aí socorrer os vulneráveis economicamente e conseguindo, com seus poderes de política sanitária suprimidos pelo STF e com uma agenda liberal em curso, né? Os fantasmas, as assombrações, as almas penadas estão na cabeça desses oportunistas, que só pensam naquilo, só pensam em poder, só pensam em palanque. A correlação de forças é a mesma. É uma sociedade querendo desintoxicar-se do petismo. E é claro que essa desintoxicação não acontecerá com novos aventureiros, né? Com novos demagogos que se apresentam no centro, como isso, como aquilo. Quer dizer, é como já disse o Augusto, o Lula concorrer à presidência será um escândalo e será
mais revelador ainda se isso acontecer, porque ele vai ser repudiado. O Lula é detestado pelo Brasil, né? O Lula roubou o Brasil, o Lula empobreceu as pessoas com esse escudo de bonzinho. E as pessoas sabem disso. Então ele é detestado, ele vai ser até o último dia de vida dele detestado, e depois também, né? Essa é a realidade, é isso que o Lula representa, e o protagonista hoje não é um possível candidato, é o Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber, e até depois, se o Zé puder comentar, né, esta decisão monocrática, ela já libera os processos, já determina o envio dos processos antes da decisão do Pleno. Eu queria saber, para ver se realmente a gente está entrando nesse mar revolto aí que se anuncia. Por favor, Zé. É uma decisão imediata. Para você ter uma ideia, a 13ª Vara Federal de Curitiba já está juntando documentos e processos e diz que já determinou o cumprimento imediato da decisão do ministro Edson Fachin e vai mandar aqui para a Vara Federal de Brasília, como determinou o ministro. Então, é uma decisão com plenos poderes, é uma decisão que vale imediatamente. Agora, cabe a segunda turma ao plenário do Supremo, espero que isso vá para o Supremo, plenário do Supremo e não segunda turma, né? Aí se confirma ou não. Se não confirmar, recua, mas já está valendo imediatamente. Olha, Fiuza, o Tancredo, sobre essas falas aí, o Tancredo tinha uma estratégia. Ele escalava adversários, era uma estratégia. Fica muito mais fácil de administrar uma campanha eleitoral quando você escolhe o seu adversário. É até muito mais importante do que escolher aliados numa campanha eleitoral. Mas isso nem sempre dá certo, mas é uma estratégia. Eu dizia aqui da codependência, um termo que eu empresto da psicologia, para falar de antigamente do PSDB e do PT. Os dois se escalavam como adversários. E aí vinha naquela história, o PT perdia todas para o PSDB em São Paulo, ganhava em outro lugar, ganhou a presidência da República, e lá vem até aparecer um que não respeitou esta codependência entre, vamos dizer, extremos da esquerda, PSDB e o PT. E o Jair Bolsonaro ganhou, independente do que pensava o PT, e o PSDB atropelou a todos com o voto, né? Então agora estão tentando dizer que são extremos, mas não são. São posições políticas antagônicas, claramente antagônicas, que tudo indica se enfrentarão no segundo turno. Veja o cavalo de pau na política. O presidente Jair Bolsonaro, tudo indica, já está garantido lá no segundo turno. E entra agora com essa possibilidade, hoje de manhã, saiu uma pesquisa sobre a possibilidade de voto, né, do Comitê de Inteligência, eu não sei bem o nome do instituto, que apresentou a pesquisa dizendo que Lula teria mais possibilidade de votos do que o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Não é pesquisa eleitoral, mas sim de possibilidade de aprofundamento, de intenção não do voto, mas possibilidade de evolução. Então, é uma pesquisa até mais profunda. Então, essa fala do Mandetta de que os dois extremos estão orgulhosos, estão comemorando, isto não é real, porque eu me pergunto, extremo de quê? Extremo de onde, né? O que são duas posições antagônicas. Uma do bolsonarismo, que chegou para acabar com os desmandos do PT, o governo que arrasou o Brasil, né? E que tinha um flerte com a criminalidade, assim, é impensável. Nem estou falando dos criminosos de mandato, estou falando lá de organizações criminosas mesmo, de presídios mesmo. Então, é essa a realidade. Os dois grupos existem até hoje, quer queiram os Mandettas, os PSDBs, os outros partidos ou não. São dois grupos antagônicos, sim, com ou sem o Lula. Só para deixar o crédito, Zé, dessa pesquisa que você mencionou, é do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, essa pesquisa sobre o potencial de voto de Lula e de Bolsonaro. Diga, Augusto. Eu nunca ouvi falar, tudo bem, mas digamos que essa pesquisa esteja certa. O Lula vai ser, se ele cair nessa bobagem, ele vai ser demolido durante a campanha. Demolido. Se qualquer candidato com
rabo preso, e não 300 como o Lula, já enfrentam uma dificuldade enorme, vai ser uma festa para os adversários. Eu escolheria o Lula como adversário se eu fosse candidato, porque eu teria assunto que não acaba mais. Eu vou falar da Rosemary até o Petrolão. Ele não tem uma biografia, ele tem uma tremenda capivara, o Lula. As coisas mudaram, né? Ele acabou com a pobreza que está aí. Aí o Brasil vai ver que o homem que acabou com a pobreza deixou de herança lá no colo da Dilma Rousseff, que agravou a situação, 12 milhões, né, de miseráveis. Ele tinha acabado com a pobreza. Então eu quero ver o que vai acontecer. Agora, sobre as frases, é um negócio seguinte, é um desfile de platitudes, é a procissão de platitudes. O Guilherme já disse o que devia ser dito sobre o Mandetta. Eu vou comentar o Luciano Huck, a frase do Luciano Huck. Eu gosto de gente como a gente aqui. A gente chega e fala. Por exemplo, eu acho um absurdo você anular, qualquer juiz do Supremo anular todos os processos de um homem que é comprovadamente um ladrão corrupto. Corrupto, ladrão, lavador de dinheiro. Ponto. Agora vem Luciano Huck. Você tira o teleprompter, olha o que sai. No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato, figurinha repetida não completa álbum. Com esse discurso, o Luciano vai ter que se preocupar com o próprio programa, se ele vai permanecer como apresentador ou não, que está ruim. Tinha um advogado na minha cidade, não é piada, que ele, em todos os júris, ele repetiu a mesma frase que ficou famosa e que é tão clara e tão importante como essas aqui. Ele dizia assim: nem tudo é nada, nem nada é tudo em matéria de principalmente. Era o grande momento do discurso dele. Significa o quê? O mesmo que o Mandetta e o Luciano Huck disseram aqui: nada. Agora são 7 horas e 37 minutos.